tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido para você. Rapaziada, eu vou mostrar para vocês aqui uma declaração do Textor lá no SBT Esportes para a gente conversar sobre, tá? E ver se vocês concordam ou não, tá? Caçando troféus, recrutando sem algemas. Que prazer comandar um clube sem agendas políticas envolvidas. Manga, quer começar? Um abraço aí pro Papadoc aí, que deixou um Seja Membro, tamo junto. E aí, ô Manga, o que simboliza para vocês dois aí, pro Manga e pro TH, a ida do Danilo ao Botafogo, né? O que vocês acham, assim, ponto de vista analítico e ponto de vista de torcedor aí dos dois? E para vocês do chat aí também, rapaziada, comenta o que vocês acham do Danilo no Botafogo e dessa frase do Textor aí, ô Manga. Bom, boa noite, Fernando. Boa noite, TH. Boa noite para a rapaziada que já está com a gente, que está chegando aí. Bom, vamos lá. Eu vou tentar separar as duas partes, se é que é possível, né? A parte de torcedor, sinceramente, eu fico um pouco chateado porque a gente tem aquela memória muito viva do Danilo com a camisa do Palmeiras e tal. E eu acho que seria um bom jogador, principalmente com essa saída do Richard Rios. Eu acho que seria um ótimo jogador. Agora, a parte analítica, não que ela vá divergir muito da parte do torcedor, mas a parte analítica ela leva algumas coisas em consideração também, né? O Danilo, os pontos positivos. O Danilo é um cara que, na minha visão, chegaria para jogar, chegaria para vestir a camisa e jogar. É o tipo de jogador que a gente sabe a diferença que fez quando atuou pelo Palmeiras, foi muito responsável pelo meio de campo do Palmeiras funcionar, enfim, foi peça-chave e vital na conquista daquela Libertadores. Mas tem também um ponto que o Danilo passou por uma lesão séria aí recentemente no Nottingham Forest, né? Tem esse ponto também que a parte analítica, a minha parte de análise, precisa levar em consideração. E a parte financeira. Apesar de a gente estar vendendo o Richard Rios aí, sinceramente eu não sei por quanto a gente está vendendo o Richard Rios e quanto a gente vai pegar na mão, mas a gente vendeu o Danilo por 20 e, se eu não me engano, o Botafogo está comprando ele por 22, né? Sinceramente, eu não sei se faria muito sentido do ponto de vista financeiro. Agora, uma vez que você está vendendo o Rios, poderia ser uma boa peça para reposição. No resultado geral de ambas as análises aí, velho, de tudo que eu tenho para falar, e com certeza vão vir coisas na minha cabeça para falar aqui durante o nosso debate, fica um pouco de sentimento de frustração, porque é um jogador que eu sei que é um cara que chega para vestir a camisa e jogar, e é o tipo de cara que eu acho que a gente precisa ter no time do Palmeiras. E principalmente se a gente for levantar que, pô, a gente contratou o Evangelista por 7, aí tem o Emiliano Martinez, que eu sei que é outra posição, outra característica, na verdade, é um cara mais 5, mas também por 7. Ainda vai ter a venda do Richard Rios agora. Eu acho que o Danilo é o tipo de investimento, principalmente quando a gente paga 14 numa aposta ou numa interrogação, 14, 12 numa aposta, numa interrogação, acho que talvez 22 num Danilo para chegar e vestir a camisa não seria um absurdo, não. Eu acho que nesse momento é só parabéns ao Botafogo, porque se for aquele Danilo que saiu daqui, é uma baita de uma contratação, velho. E aí, TH, comenta aí, ponto de vista torcedor e do negócio aí que o Manga falou que talvez não faria sentido pela questão dos valores, né? Mas o Botafogo mostrou até o final, né, TH, que queria o jogador, foi até o limite e conseguiu, no final das contas, a contratação aí. Pois é, boa noite, Fernando, boa noite para o Manga, boa noite para todo mundo. Baita negócio do Botafogo, né? Contratando o Danilo. Eu penso semelhante ao Manga, até porque, querendo ou não, esse caso é bem semelhante ao do Gustavo Scarpa, né? Que a gente vê o Scarpa saindo de graça do Palmeiras para justamente o Nottingham Forest e depois de um ano, o Galo contrata, né? Compra o Scarpa pagando ali 30 milhões de reais. E aí muitos até falam, pô, dá para trazer o Scarpa de volta. 30 milhões, sendo que um ano atrás o cara saiu de graça. E agora, no caso do Danilo, é um jogador que está mais velho aí, 2 anos, são 2 milhões de euros a mais. Eu até achei que seriam 25, que eu tinha visto ali, mas tem bônus e metas também, que obviamente pode aumentar o negócio, e está envolvido também com essas transferências do Botafogo que foram para lá, né?
Igor Jesus e o zagueiro, o Jair. Agora, a gente sabe que certamente seria um jogador que não ia sentir camisa, não ia precisar de adaptação, coisa do tipo, porque foi muito vitorioso, né? Inclusive, o Botafogo publicou lá multicampeão justamente aqui no Palmeiras, então a gente saberia que seria o cara ideal. A única ressalva é que a gente vai lembrar que o Danilo se machuca logo na primeira rodada da Premier League, né? E é justamente por isso que ele não tem uma sequência quando ele retorna e tá um tempo sem, né, ritmo de jogo. E eu até vi muita gente falando, fracassou na Europa ou coisa do tipo, que eu não concordo. Ele estava muito bem no Nottingham Forest, acaba que nessa última temporada sofreu uma lesão na primeira rodada e, obviamente, nenhum time europeu vai fazer um investimento, né, sem ter uma prova ali do que como o jogador vai voltar dessa lesão que foi grave, né, até então. E o Nottingham Forest estava brigando por Champions League até o fim da temporada, não deu espaço para ele, só jogou alguns jogos ali de Copa, jogou alguns minutinhos ou outros ali, mas, enfim, o lado do torcedor lamenta muito, e eu até comentei hoje, cara, só faltou o Botafogo ter ganhado o Palmeiras no Mundial, né, porque seria bizarro, ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro em cima da gente, aí contrato Danilo, eu nem tava lembrando mais o seu vídeo mais cedo, Luiz Guilherme, já até comprou o Arthur também, que tá lá, já tá dando certo até agora, quiser, né, forçar um pouco, até o Arthur Cabral tá lá também, que já passou por aqui, enfim. Mas lamentando aí a parte do torcedor pelo Danilo lá. Espero que dê errado. Cara, eu soltei um vídeo aí pro pessoal que quiser ver. Ele, do ponto de vista do Textor, trazer essa rivalidade, para mim é muito claro que não vai parar por aí, né? Se a gente pegar esse abre aspas aqui, inclusive, ele pega em muita gente, né, do futebol, esse abre aspas aqui dele. Essa é a realidade. Trouxe o Botafogo aí para o cenário sul-americano, trouxe o Botafogo para o cenário mundial, porque levou o Botafogo ao Mundial de Clubes. Certamente, se não fosse uma SAF, o Botafogo não chegaria tão rápido aonde chegou. E não vai parar por aí, cara. A questão do modelo de contratação do Textor, ele é muito claro, muito objetivo, né, rapaziada? Ele pega 6 meses do ano, investe pesado. Então, assim, do nosso ponto de vista, que foi o que o Manga falou, de tipo, a gente vendeu por X e vai pagar quase a mesma coisa, só que a gente tem uma estrutura de formação. Então, assim, o Textor vai com a grana que ele tem e pega o atleta já pronto, né? Então, o Arthur hoje é um jogador pronto. Passou pela nossa base, foi ao Bragantino, voltou para cá, foi pro Zenit e o Botafogo pegou. O Luiz Guilherme é a mesma coisa, é um jogador menos pronto pela idade. Mas certamente essa pequena passagem já dá a ele uma bagagem. Então, se o Luiz Guilherme também daqui a pouco chega aí no Botafogo, diferente de quando ele estava no Palmeiras no banco de reservas, ele chega pronto para poder atuar. Então, assim, o modelo de contratação, Manga, é aquele modelo de contratação chegar, jogar e resultado esportivo. Então, nesse aspecto, eu acho que o Botafogo ele faz melhor que o Palmeiras. E um outro ponto que eu fiquei, cara, me dá até vergonha, mano. Os caras falam assim, mas que certeza que a gente tem, o jogador lesionou. Cara, a gente contratou o Paulinho, velho. Que foi, sim, uma boa intenção. É, sim, um ótimo jogador. Entendo o argumento de que, vai trazer um jogador mais um com dúvida se pode ou não atuar. Mas a realidade é o que parece, o Palmeiras nem sondou, né? O Palmeiras nem se interessou em repatriar o jogador. Então, assim, esse argumento de, não vamos contratar um jogador bichado, a gente tá com o Paulinho só pro ano que vem. O Paulinho ainda nem operou, né? O Paulinho ainda vai operar para poder se tratar, para poder voltar e ninguém tem certeza se voltará bem, entendeu? Então, ô Manga, passando para você aí pra gente ir para os outros temas, porque tem também a renovação do Abel, né? Se a gente analisar o que o Anderson Barros falou, é meio preocupante, cara. É meio preocupante, mas daqui a pouco a gente chega nisso, tá? Então, Manga, do ponto de vista técnico, o Botafogo ganha um meio-campo muito forte, né? Marlon junto com o Danilo, acho que Montoro e Savarino com um atacante. Então, se for esses 4, ou então 2 volantes, um meia só, o moleque para segundo tempo lá, o Montoro, e 2 atacantes. A gente não sabe exatamente como é que vai ser a temporada do Botafogo. Também tem o Arthur, né? Então, Arthur de ponta e um centroavante. Eles contrataram 2. O meio-campo, se o Danilo jogar 50%, Manga, 60%,
ou se jogar o que ele pode, com certeza os caras reforçaram perante a perda do Gregory, né?